Essa daqui é uma entrevista que eu tô fazendo com o meu irmão. Essa daqui é uma entrevista para falar um pouquinho sobre uma coisa que eu falo muito aqui no canal, que é a questão da gente trabalhar online, de ter um pouco de liberdade, de sair da CLT, e o meu irmão é um excelente exemplo disso. Então, Guilherme, se apresenta um pouquinho e fala por que você é um bom exemplo de sair da CLT. Boa. Bom, então meu nome é Guilherme, sou irmão do Rodrigo. E aí o que acontece é que eu acho que eu sou um bom exemplo. Na verdade, acho que um exemplo em construção, porque ainda estou construindo a minha empresa, né, e tal. Mas eu basicamente larguei tudo, né? Então, tipo, tudo que eu tinha feito antes em relação à faculdade. Eu tinha um sonho de ir pro exército, eu acabei passando na prova e tal, mas eu simplesmente larguei tudo para empreender na internet. Então hoje eu tenho minha própria empresa. E a questão é que foi a melhor coisa que eu fiz. Então acho que foi um bom exemplo porque eu dei uma viravolta assim na minha vida. Nunca achei que ia construir um negócio próprio, eu nunca tinha pensado nisso antes. Mas depois que eu comecei a pesquisar e entender como o mundo online, o digital funciona, tudo que ele proporciona pra gente, aí eu entendi que é o que eu realmente quero fazer, entendeu? Uhum. E hoje eu vivo 100% disso, né? Da internet. Então, é isso. Não, excelente. Eu queria começar do começo, então, porque a gente, eu acho que por a gente ter sido criado igual, né, na mesma casa, a gente passou por algumas coisas parecidas. Por exemplo, eu larguei algumas faculdades, você largou o exército, depois largou a faculdade de Direito. Uhum. E quando eu tava para largar minha última faculdade, o que mais se ouvia era as pessoas falando, não, falta 1 ano e meio só, termina aí, Nossa. porque vai que, sabe? Parece que tem essa ideia de que termina só por terminar, mesmo que você não vá usar o diploma, só para ter o papel. E muita gente acha que quando a gente larga as coisas assim, a gente vai ficar, de repente, desamparado porque você largou o negócio. Qual que é a sua experiência com largando essas empreitadas que você fez para começar outros caminhos que você acreditava mais? Uma pergunta muito boa, porque a gente realmente fez muito isso, né? A gente começou na faculdade e largou. Você fez umas 3, né? Começou umas 3 e largou. Eu comecei faculdade de Direito e larguei. Eu fiz um curso para passar na parte das provas do exército e tal, eu também parei. Consegui passar na aeronáutica, mas eu também larguei. Então, cara, eu acho que é o seguinte, é uma coisa que a gente aprendeu, né? Acho que a gente aprendeu muito na marra mesmo. Não faz sentido. Tipo assim, você começou uma coisa e viu que aquilo não faz sentido pra você, que você não tá gostando, por que você vai continuar, entendeu? Então, assim, você prefere continuar fazendo uma coisa que não te traz felicidade, que você não tá se sentindo bem fazendo aquilo, do que tentar procurar alguma outra coisa que pode melhorar, sabe? Então, eu acho que é muito isso. E eu discordo muito dessa parte de você começou uma coisa e tem que terminar. Se você não tá feliz, se você não tá fazendo uma coisa que tá realmente de acordo com o que você quer pra sua vida, por que você vai continuar? Procura uma outra coisa que faz sentido. Só que eu acho que entra num outro ponto. Porque acho que a maioria das pessoas, acho que até dos nossos amigos mesmo, tipo, nosso ciclo social, muita gente está num trabalho que não gosta, mas continua ali e ao mesmo tempo não procura alguma outra coisa que realmente ele gosta de fazer, que a pessoa gosta de fazer. Então, foi uma coisa que a gente fez, né? Por mais que a gente tenha desistido de várias coisas, a gente sempre estava procurando coisas para a gente realmente conseguir se encontrar. Uhum. Então, foi nessas tentativas, né? Então, Direito, Exército, eu servi o quartel aqui da cidade, né? O tiro de guerra da cidade para ver como é que era. Então, comecei a experimentar várias coisas até conseguir encontrar o que eu realmente gosto de fazer, que é ser um empresário empreender na internet. Só que nesse caminho, eu também passei por uma coisa que está muito na moda hoje, né? Que é gestão de tráfego, anúncios online. Então, passei por isso. Depois eu migrei para a parte de copy, que é copywriting, comecei a fazer isso também. Depois eu fui para a parte de lançamento de produto, depois gestão de equipe, e agora eu tô com uma equipe formada, com a minha empresa formada, e meu foco com o meu sócio hoje é crescer a empresa. Então, é mais uma visão de empresário do que agora de a parte operacional. Uhum. Só que eu consegui fazer isso porque eu fui testando um monte de coisa. E aí, finalmente encontrei uma coisa que eu gosto de fazer e sei fazer bem, porque
Se eu paro para estudar sobre empreendedorismo online, para mim não é um trabalho. Eu gosto de fazer. Agora, se eu estivesse na faculdade, se eu pegar a Constituição para ler, ia ser um saco. Eu não ia enxergar aquilo como uma coisa prazerosa de fazer, entendeu? Obrigação, né? Pois é. Então, isso muda muito, né? Acho que é isso. Não, excelente. Eu penso muito assim também. E você tocou numa coisa importante, que é... Tudo bem, você vai desistir de tal coisa por X motivo, mas você não vai ficar parado. Porque eu lembro, assim que eu saí do ensino médio e eu passei na faculdade da UFABC, né, para entrar, eu lembro que a aula da faculdade começava no meio do ano, né? Então eu fiquei de dezembro, que eu terminou o ensino médio, até julho do ano seguinte, só jogando LOL, sabe? Nossa. Então eu fiquei 6 meses fazendo absolutamente nada. E muita gente, na hora de procurar uma outra coisa, algum outro caminho, eles meio que fazem meio nas coxas, assim, né? Muita gente não vai pra cima, né, do negócio. E eu queria perguntar sobre isso também, porque eu lembro quando você tava largando essas coisas e tudo mais, e eu lembro que eu me identifiquei muito com você, vendo você, né? Porque eu fazia a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa. Sim. E eu lembro que eu via você todo dia estudando. A hora que você escolheu esse caminho para ganhar dinheiro na internet com marketing digital que você trabalha, você estudava todo dia. Todo dia que eu olhava para você, passava em frente ao quarto, você tava no computador. E quando a mamãe ia visitar, quando eu morei lá com a minha ex-namorada, ela falava também, o Guilherme tá em casa estudando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que funciona você efetivamente estudar de verdade para conseguir seguir um outro caminho. O quanto de estudo que é necessário para conseguir fazer isso? Caramba, é uma pergunta muito boa. Eu acho que o estudo, nesse caso, eu não acho que seja o principal. Porque, na real, tipo assim, quando eu comecei... Claro que assim, para você conseguir... Por exemplo, no meu caso, eu estava começando a tentar fazer dinheiro online. Fazer alguma coisa para fazer dinheiro de casa pela internet. Só que aí, para você conseguir fazer isso, não é sobre o que você está estudando ou como você está estudando, mas sim o que você está fazendo para sair da inércia. Porque quando você está estudando, nesse caso, o estudo, claro que serve para você ter uma segurança na hora de você prestar um serviço, né? Fazer, por exemplo, para dar aula, você precisa estudar para conseguir dar a melhor aula possível. Então era a mesma coisa. Só que na real, o que me traz dinheiro são clientes, né? Então, na época, eu era péssimo em comunicação. Para você ter uma noção, minha primeira cliente, que inclusive eu trabalhei de graça, por isso que eu acho que foi a época que eu estava realmente virando noite e tal, porque a minha primeira cliente confiou em mim de colocar a parte do marketing da empresa dela na minha mão e eu não quis cobrar nada, porque eu tinha aquela visão de eu preciso aprender. Mas qual que é a questão? Na época, para mim era muito dinheiro, né? Mas ela colocou para eu gerenciar R$1.500 por mês. Para mim era surreal aquilo. Tipo, R$1.500 por mês, caramba. Aí o que acontece? Eu não podia fazer merda com aquele dinheiro, entendeu? Era um dinheiro de uma outra pessoa. Então eu precisava realmente ficar enfurnado ali, submerso no que eu tava fazendo, para não fazer coisa errada, entendeu? Então eu tava com medo de fazer merda. E esse medo me fez... eu preciso... ver o que tá acontecendo, aprender mais, ficar mais experiente. Primeiro, para eu não fazer merda com o dinheiro dela. E eu ter mais confiança do que eu tava fazendo. Porque muita coisa, quando você, na hora da venda, você vende uma coisa para uma pessoa, uma ideia, um serviço e tudo mais, e a pessoa acredita em você. Então você não pode fazer qualquer coisa, entregar qualquer coisa. Então você precisa fazer o seu melhor. Então, como eu tava iniciando, eu tava com muito medo de fazer coisa ruim, coisa errada. Por isso que eu fiquei completamente enfurnado no meu quarto para conseguir fazer uma entrega muito boa. E essa parte, eu acho que é o que você tinha falado, né? Essa parte de você conseguir... Quer dizer, ter essa vontade, na real, de estudar uma coisa é muito importante. Mas o mais importante é você estar em movimento e aplicar aquilo. Porque se eu ficasse no meu quarto só estudando e não indo atrás de cliente, sair da minha zona de conforto, eu nunca ia ter conseguido a minha primeira cliente. Mesmo que eu trabalhei de graça por 3 meses para ela. Mas foi muito bom, eu não me arrependo. Porque o que eu consegui construir de experiência para essa primeira cliente, eu consegui ter mais segurança para cobrar pro próximo cliente. Então, já tenho resultado,
já tenho experiência, agora eu consigo cobrar um valor. E o meu valor que eu cobrei para essa cliente, pra você ter uma noção, foi muito engraçado. Em 3 meses de trabalho de graça que eu fiz para ela, a gente teve um faturamento para a empresa dela de R$200 mil em 3 meses. Caramba. Então, eu consegui ajudar ela a faturar R$200 mil. E na empresa dela é um salão de beleza, né? Ela estava faturando 100 e poucos mil. Então, a gente conseguiu pular para 200 mil com a minha entrada na empresa. E eu recebendo nada. Aí eu tive coragem de cobrar dela R$800 por mês. É muito engraçado isso. Então, não é questão de só estudar, né? Porque o mais importante foi eu ter a coragem de conseguir fazer uma reunião com a minha primeira cliente. Pra você ter uma noção. Cara, foi foda. Porque nessa primeira reunião que eu fiz com ela, foi a minha primeira cliente. Eu falei pra ela, eu vou te ligar aqui rapidinho, numa ligação de vídeo, pra eu te explicar como é que funciona o trabalho. Mas eu não vou ligar a minha câmera, tá? Eu tenho vergonha e tal, não vou ligar. Ela, tá, não tem problema. Mas ainda bem que ela conseguiu confiar em mim. Porque se fosse um empresário mais, né, talvez mais exigente, o cara nem vai ligar a câmera, como que eu vou contratar uma pessoa dessa, entendeu? Mas foi porque eu tentei sair da minha zona de conforto, mesmo assim eu fiz a reunião e ela gostou, enfim. Mas o estudo, acho que eu colocaria 30% disso. O restante, 70%, tenta fazer, entendeu? Tenta executar aquilo. Acho que é isso que eu tava fazendo, né? Acho que é isso. Legal. Então você tá falando que o estudo só não adianta, você tem que ir pra cima e eu acho que você precisa assumir uma responsabilidade para ter o gás para mergulhar da forma que você precisa. Então, tipo, eu preciso estar com o dinheiro da cliente na mão para sentir esse peso, essa obrigação, né, querendo ou não, de fazer o negócio certo. Muito bacana, porque quando você ouve os grandes empreendedores aí falando, você sabe que eu falo muito do Alex Hormozi, né? Ele fala, tipo, se você quiser aprender a nadar, você pode ler quantos livros você quiser, mas você só vai verdadeiramente aprender quando você estiver na água, né? Legal. E eu queria te fazer uma pergunta sobre marketing digital, porque como tudo na internet, o marketing digital tem um estigma em volta dele. Eu vou falar pra você que eu tenho um pouquinho de preconceito. Quando eu vejo um cara falando de marketing digital na internet, eu penso imediatamente pilantra. É a primeira coisa que vem na mente. Porque são sempre aqueles caras de Lamborghini em Paris, sabe? Esses caras que mostram um monte de dinheiro. Você faz isso só fazendo copywriting e tudo mais. Então, me parece que eles estão vendendo uma coisa que não é real. Mas aí eu vejo você, e você, verdadeiramente, você tem uma empresa, você presta serviço para as pessoas com marketing digital. Então, qual que é a diferença entre o que as pessoas acham do marketing digital na internet, dinheiro mágico na internet, e qual que é a realidade de uma empresa de marketing digital para você? Caramba, isso é interessante porque, assim, eu também não gosto disso, não. A internet, qual que é o problema? Qualquer pessoa com acesso à internet consegue fazer o que quiser. Ela pode simplesmente abrir a câmera e falar que faz milhões, né? Então a barreira de entrada é baixa. E isso dá espaço para muita gente ruim entrar nesse mercado. Só que o que acontece? Existe aquela questão de bolha, né? Existe a bolha do digital. As pessoas que estão dentro dessa bolha sabem que não é assim, entendeu? Então, eu que tô nesse mercado vai fazer 3 anos agora, mais ou menos, eu sei que, não é você ter um celular na internet e fazer milhões, entendeu? O que acontece é que para quem tá dentro da bolha, que sabe que não é assim, a gente consegue enxergar uma pessoa que tem um trabalho realmente que envolve marketing digital realmente genuíno. Então, o que eu acho muito errado? O pessoal que está na bolha, eles acabam tentando atrair pessoas que estão fora da bolha, vendendo um lifestyle, uma vida, aquela vida perfeita que você falou, né? Ferrari, Lamborghini, vai para Dubai, não sei o quê, como se fosse, essa aqui é a vida de quem empreende na internet. E pode ser, de fato. Mas a forma que eles vendem eu não concordo muito. Então eu mesmo recebo muito anúncio assim, só com celular essa internet eu fiz R$100 mil mês passado, entendeu? Não é assim que funciona. Se você tá nesse jogo, quer entrar nesse jogo para fazer R$100 mil por mês dessa forma, não vai dar certo. O jogo dos R$100 mil por mês, por exemplo, o pessoal vende muito isso, né? Alcança 6 dígitos por mês, não sei o quê. É o jogo de você construir uma empresa. Você tem que construir uma empresa. E esses caras,
eles não estão no mercado há 6 meses, entendeu? Eles estão há mais tempo. E existem formas de você ser um bom empresário e formas de você ser um mau empresário. Tem muita gente que hoje está muito em alta, por exemplo, um mercado que chama PLR, tem outro também que chama Dropshipping, que muita gente fala disso, né? PLR ficou muito em alta há uns meses atrás. O que é a PLR, você lembra? PLR, tipo assim, é quando você compra o direito de vender um e-book, por exemplo. Então, o e-book não é seu. Você comprou o direito daquele e-book, mas outra pessoa produziu. Aí você compra esse produto e vende na internet. Mas o que acontece? O pessoal acaba fazendo um marketing muito agressivo para vender esses produtos, com promessas realmente muito exageradas, promessas falsas e tal. Só que isso não constrói uma empresa, entendeu? Porque uma empresa não é você vender só uma vez pro cara, o cara vê que o produto é ruim, o cara não vai comprar de novo. É aquele produto realmente lixo, sabe? Que você vende lixo, a pessoa compra uma vez, nunca mais você vai vender de novo para essa pessoa. Muita gente ganha dinheiro fazendo isso. É uma coisa que eu não acredito. E muita gente ensina a fazer isso, na real. O que eu acredito mesmo é de construir empresa. Tipo assim, você ter uma solução, vender produtos ou serviços que consigam ajudar outras pessoas. Então tem muita gente que faz império no digital. Que realmente existem muitas pessoas muito grandes que fazem isso, mas o grande problema é como a pessoa fora dessa bolha vai saber se, tipo, esse cara é pilantra ou não, entendeu? Eu acho que esse que é o problema. E eu mesmo já caí em algumas questões assim que é ruim, sabe? Você sabe que a pessoa fez por maldade e tal, mas enfim, acho que é mais uma questão de ver se a pessoa tem essa credibilidade ou não. E é meio difícil, né? Meio abrangente falar isso, né? Mas tem muita gente que realmente vê o marketing digital como se fosse uma coisa... Eles estragam o mercado, né? Como se fosse uma coisa realmente de golpe e tal. Só que, na real, existe um lance por trás do digital que, com a barreira de entrada baixa, uma pessoa que pode começar nesse mercado do zero consegue realmente fazer dinheiro, que foi o que eu fiz. Então, inclusive, eu comecei comprando um curso. Tanto que você até falou uma vez, né? Caramba, fez o meu pai e minha mãe comprar um curso desse, nem sabe se vai dar certo, não sei o que esses cursos da internet. O curso mudou minha vida, velho. Pois é. Entende? Mas tem curso que é ruim, sabe? Tipo, que eu realmente jogo dinheiro no lixo. Mas enfim, tem esses dois lados, né? Não sei se respondi muito bem a pergunta, mas... Não, respondeu muito bem. Você tocou em duas coisas interessantes. A questão de você querer o fruto agora, né? Ganhar dinheiro agora. E a questão do curso na internet, que é muito interessante também isso. Porque você comprou um curso antes de mim, um curso na internet, né? E depois que você comprou, eu acabei comprando também. Eu te falei, eu comprei aquele curso de economia do Fernando Urrich, sabe? Sim, o cafezinho no YouTube, né? Mudou completamente a minha vida, igual você falou. Aí eu comprei um curso do Jordan Peterson, mudou minha vida. Então, o curso digital, igual o marketing digital, ele acaba que tem esse estigma também. Vendedor de curso. Mas tem alguns cursos que são realmente bons, né, meu? Tem. Esse é engraçado. E eu queria falar, então, sobre esse negócio, porque hoje em dia, parece que todo mundo quer ganhar dinheiro ontem, né? Quando eu tava fazendo natação, lá perto da outra casa onde a gente morava, tinha um cara aqui na natação comigo, e ele adorava falar de renda extra. Aí o que ele fazia? Ele falava de renda extra e falava, não, porque dá pra fazer uma renda extra com marketing digital, dá pra fazer uma renda extra com apostas online, dá pra fazer uma renda extra com criptomoeda. E assim, eu sou do Bitcoin, você sabe, né? Sim. Então é uma visão de extremo longo prazo. Longuíssimo prazo. Você vai fazer um negócio hoje para colher os frutos não agora, mas depois. E para você o negócio foi parecido, porque você começou a estudar esse negócio 4 anos atrás, ganhando R$800 da primeira cliente, e só hoje, depois que você está faturando as dezenas de milhares de reais lá na sua empresa. Então, você sente que a sua vontade de não ganhar dinheiro agora, igual você, lá de trás, fez diferença para você? Essa questão de você atrasar a recompensa fez diferença no tanto que você cresceu na tua empresa, no teu ambiente?
Sim, eu acho que tem muita frustração nesse sentido, né? Da pessoa que não conhece o mercado digital, por exemplo, da internet. Vê uma pessoa que fala que fez 100 mil em 3 meses, sabe? Fiz 1 milhão em 6 meses. Tipo, tem muito disso. Então, a pessoa entra na internet achando que é assim que ela também vai fazer, mas não é. Tem muitos detalhes no meio dessa jornada que você precisa aprender e você não aprende rápido. Você não aprende rápido. Então, esse jogo de fazer 100 mil reais todos os meses, faturar milhões de reais, envolve a construção de um negócio, entendeu? E construir um negócio não é só você saber fazer anúncio, ou saber fazer copy, ou fazer design. É você ter uma empresa que faz isso para várias pessoas, então envolve um time, envolve uma construção de um negócio, de fato. E ninguém aprende isso tão rápido. Não tem como. Eu consegui realmente estruturar minha empresa depois de 3 anos, que é o que você falou. Então, o problema é que a pessoa se frustra. Ela acha que é simples, que é fácil, que é muito rápido, e depois de dar 2 meses ela não consegue continuar, porque ela não viu dinheiro. Então, desde que eu comecei nesse mercado de empreender, eu tinha uma visão muito clara. Eu vou ter meu próprio negócio, minha própria empresa, e daqui a 6, 7, 10 anos eu vou conseguir vender essa empresa. Só que, tipo assim, para eu conseguir fazer isso, cara, é muito tempo. Tem aquele lance da capitalização, IPO, não sei o que, eu não sei nada disso ainda. Porque eu estava preocupado em primeiro estruturar a minha empresa. Então, eu sabia que não ia ser rápido. Eu acho que é muito um lance de nível de consciência. A pessoa que está no nível de consciência 0 sobre marketing digital, ela acha que é isso. Que vai ser muito rápido. Mas a pessoa que entende um pouco mais sobre o mercado, já está pesquisando há um tempo e tal, ela sabe que não é assim. Então, ela vai com a cabeça muito mais no lugar, entendeu? Então, tem muito disso. Mas é o que você falou. Tem muito marketing lixo que fala sobre essa parte da velocidade, muito rápido e tal, que na real é só para a pessoa ter aquela vontade urgente de comprar aquilo que ela quer fazer dinheiro e tal, mas no caminho ela não vai ser. Ela vai se frustrar com isso. Então, isso acontece demais, Via de regra, assim, né? Quando o cara promete mundos e fundos rápido, provavelmente é golpe, né? Cara, na maioria das vezes, tipo assim, não vai acontecer, entendeu? Eu não gosto dessa abordagem. Muitas vezes, o que eles fazem? Isso acontece bastante. Tipo, um aluno dele, um cara, sei lá, um pouco fora da curva, teve os recursos necessários, estava no ambiente certo, no lugar certo, conseguiu fazer uma grana muito alta em pouco tempo. É uma exceção, entendeu? Só que o que eles fazem? Então se esse aluno meu fez isso, ele pode divulgar aquilo como se fosse uma promessa do curso dele, entendeu? Só que é uma exceção, cara. Tipo, não é real. A pessoa que realmente vende isso, eu sinceramente acho um pouco antiético. Então... E você vê isso em todo lugar. Tem gente que fala, ganha milhões com Bitcoin. Ou na minha área, né? Fique fluente em inglês em 3 meses, sabe? Esse tipo de coisa. Não existe, né? Fique forte em 3 meses, né? Bastante coisa. E você falou uma coisa que é muito interessante. É uma coisa que eu senti também, né, quando eu comecei a empreender, que é dificuldade e frustração. Quando eu saí do meu emprego lá na Mindset, eu tava com muito medo. Porque, lembra, eu tava ganhando, tipo, R$1.500 trabalhando online. Você pode falar o nome da empresa assim? Sei lá. Já falei. Vai ter um processo. É pouca gente que vai assistir, então não tem problema. Então, eu tava ganhando, tipo, R$1.500, trabalhando meio esquisito, assim, meio período de casa. E eu queria começar a faculdade que custava R$1.500, então não dava para eu continuar no mesmo emprego. Aí eu lembro que quando eu saí do emprego e fui dar aula para os meus alunos sozinho, eu tava até planejando, não, eu vou dar aula, mas também vou arrumar um emprego de garçom no Outback para poder complementar a renda. Acabou que, graças a Deus, não precisou. Mas ao longo da jornada, teve muito problema. Eu tive aluno que reclamou muito forte de mim, porque eu agi de forma errada com ele, porque eu não sabia como agir certo e tudo mais. Eu queria que você compartilhasse 1 ou 2 dificuldades, perrengues, assim, que você passou verdadeiramente na sua empresa. O tipo de coisa que fez você duvidar. Será que esse negócio aqui é realmente pra mim? Isso já aconteceu com você? Caramba, esse questionamento de se é realmente pra mim, acho que não aconteceu. Quando eu comecei, eu vi que eu queria aquilo e tinha isso muito claro. Mas, por exemplo, quando eu migrei dessa parte de gestão de tráfego, depois para copyright, que é comunicação, né, para marketing,
e depois para lançamento de infoprodutos, que é lançamento de cursos, treinamentos e etc. Eu tive uma frustração muito grande, que foi o seguinte: quando você vai lançar um curso, o curso não era meu, era um curso de um cliente meu. Eu entro, a gente tem um termo que chama de coprodução. Então eu coproduzo aquele curso com um especialista que sabe daquele assunto, mas eu ajudo ele a criar aquilo e conseguir vender. Então ele tem um conhecimento da parte técnica da área dele, que no caso era um salão de beleza, por exemplo, e eu tinha o meu conhecimento de marketing. Então isso aconteceu basicamente 2 vezes, porque foi o seguinte: quando você é um coprodutor, eu fiz esse trabalho com essa pessoa, eu acabei sendo completamente assim, por dentro do negócio. Então tudo que acontecia em relação a vendas, eu estava envolvido naquilo, porque eu fazia o marketing. E a gente fez muita grana junto. Tipo assim, primeiro lançamento a gente bateu 100 mil reais em um dia de faturamento. Durante a semana a gente conseguiu chegar nos 215 mil, investindo 10 mil reais. Então eu pensei, isso daqui é o caminho. Porque o lucro estava altíssimo, a gente estava todo mundo feliz junto e tal. Mas eu comecei a perceber, aquela minha vontade antes de abrir um próprio negócio não estava acontecendo, porque eu estava construindo um negócio para outra pessoa, entendeu? Então eu estava fazendo um puta de um trabalho, me dedicando 100%, mas no fim do dia, quem recebia os créditos, quem estava na frente, quem tinha a maior porcentagem, por exemplo, daquele negócio, era outra pessoa. Eu era só um coprodutor, entendeu? Um coprodutor. O produtor mesmo era a pessoa. Isso aconteceu uma vez, acabou que a gente não continuou o projeto, então foi a primeira frustração. A gente não continuou junto por questões mesmo de negócio, isso acontece, normal. Só que tudo que eu tinha feito para aquele negócio começar do zero, ficou para ela, ficou para aquela pessoa. Então, a primeira frustração foi essa. Aconteceu isso de novo. Foi até que eu te pedi uma ajuda uma vez para um projeto que a gente estava vendendo um curso para fora, em inglês. Aquele odontologista lá. Isso. Então a gente fez puta de um trabalho, a gente faturou $500 mil em 4 meses. Tava indo muito bem, a gente começou a fazer os cursos basicamente do zero também. E deu 4 meses, a gente entendeu que a parceria não ia funcionar. Problemas de negócio mesmo, que pode acontecer, normal. Mas a gente não continuou. Então, de novo, tudo que a gente construiu do zero com esse cara, a gente colocou muita energia, tempo, dedicação, porque era bem difícil aquele projeto. Você lembra, tipo assim, era ortodontia em inglês para vender pro Oriente Médio. Era difícil pra cacete. Aí, do nada o projeto encerrou, a parceria encerrou. Então tudo que eu construí com aquele cara foi por água abaixo. Pra mim foi por água abaixo, porque ele foi com tudo que a gente construiu junto. Então eu comecei a entender que eu precisava realmente da minha estrutura e não criar uma estrutura para uma outra pessoa. Só que aí, se eu não tivesse tido essas frustrações, talvez eu nunca teria realmente entendido isso. Que eu tinha total capacidade de abrir o meu próprio negócio e trabalhar para mim e não para outra pessoa, entendeu? Então essas acho que foram as 2 grandes frustrações, só que eu agradeço por elas, na verdade. Porque foi a partir daí que eu tive essa visão de ter minha própria empresa. Eu acho que isso daí, eu acho que é o que separa quem é bem sucedido de quem não é. Todos os grandes caras que a gente vê hoje, grandes monetariamente falando, todo mundo tem frustração, né? Mas todo mundo tem essa mesma visão que você acabou de falar. Eu sou grato por ter passado por aquilo, né? Porque senão eu não teria... muito bom mesmo. E você falou de que você migrou de tráfego pago, depois para copywriting. Sim. E quando a galera fala de marketing digital, a gente enxerga como se fosse um amálgama geral, assim, é tudo uma coisa só. Quando o cara vai começar a estudar marketing digital, você acha que é benéfico o cara estudar tudo? Então, ver todas essas áreas? Ou você acha que para um cara que está começando hoje, como é um mercado que está amadurecendo um pouquinho, será que não é legal ele focar especificamente em uma coisa? O que você acha disso? Estudar o marketing digital geral ou estudar o marketing digital focado em uma coisa só? Boa. No início, eu acho que é muito importante focar assim. Você focar para desenvolver uma habilidade específica. Então, no início, eu foquei muito em tráfego pago, que é gestão de anúncio online. Google Ads, Facebook Ads, etc. Então, eu fiquei muito bom nisso.
Só que para você ser um profissional de destaque, inclusive uma coisa que eu li no livro do Tim Ferriss que você me deu no meu aniversário, é que ele fala no livro ali que para você ser realmente um profissional muito bom, você não pode ter somente uma habilidade. Então você precisa destacar em várias habilidades que se completam. Então, por exemplo, no caso do anúncio online, é uma coisa um pouco mais técnica, mas só para você entender. Para eu fazer um anúncio, eu preciso entender como a plataforma funciona, que é sobre a questão do tráfego pago mesmo. Como é que o Facebook Ads funciona, qual que é o algoritmo, como é que funcionam as campanhas, etc. Só que para eu fazer um anúncio muito bom, uma campanha muito boa, eu preciso saber ter uma comunicação clara com o meu cliente ideal, que eu vou atingir através do anúncio. Isso envolve copy. Ou seja, para eu ser um excelente gestor de tráfego, eu não podia somente saber de campanha de Facebook Ads. Eu precisava saber de comunicação para fazer um bom anúncio. Então, eu primeiro fiquei muito bom em tráfego, depois entendi a importância da comunicação, que eu fui me aprofundar nisso, e depois eu aprendi a importância da parte de gestão. Porque acho que a parte mais importante, para mim, o coração da empresa é a gestão. Eu tenho isso muito claro. Mas, se você quer começar a ter seus primeiros projetos e trabalhos na internet, foque em uma coisa, você vai começar a ter experiência com isso, entender que existem milhares de segmentações de segmentos dentro da internet que você precisa começar a entender para realmente ter uma experiência completa. Porque marketing digital, é o que você falou, é muita coisa. E se você realmente quer abrir uma empresa, empreender online, ter uma equipe, você precisa saber um pouco de cada coisa. Só que no início é muito importante focar. Acho que isso é uma estratégia muito boa, de você focar e depois começar a descobrir outras e se aprofundar em outros ramos da internet. Isso é importante. Coisas que, igual você falou, né, complementam aquela habilidade principal que você já tinha, né? Quando a gente fala de professor de inglês, é muito parecido também. Primeiro você tem que saber inglês, depois você vai ver como é que você monta uma aula, como é que você comunica numa aula, como é que você explica alguma coisa. Então, assim, é uma coisa que se repete em outros lugares. Só saber inglês não é o suficiente para você saber dar aula de inglês, né? Não é o suficiente. É uma outra habilidade. Mas é a habilidade core, assim, que sem isso não vai sim. mais nada. Legal. E se você tivesse que falar hoje para um cara que ele ouve você falando assim, de repente ele te segue até no Instagram, ele vê lá, a gente vai fazer em maio uma viagem para Europa, né? A gente vai ficar lá trabalhando um pouquinho de nômade digital lá. E isso é uma realidade que a gente só consegue por causa da natureza do nosso trabalho, que é 100% online. Eu aqui nas minhas aulas, ele na empresa dele. Então, imagina que um cara, ele se atrai por essa vida de nômade digital, por exemplo, que a gente vai experimentar daqui a pouco, e ele fala para você, Guilherme, eu quero essa vida também, eu quero começar no marketing digital, gostei do que você falou, por onde que eu começo a entrar nesse mundo? Eu acho que tem um caminho... o caminho que eu segui é um caminho muito bom, só que eu não recomendo muito, porque eu basicamente arrisquei tudo que eu tinha, né? Tipo assim, eu realmente larguei tudo pra focar naquela coisa e tinha que dar certo. Tinha porque não tinha um plano B, entendeu? Era um plano A e só o A. Então, eu tive que fazer dar certo de qualquer jeito. Mas existem maneiras mais seguras, eu acho, de você começar para você... Por exemplo, eu comecei trabalhando de graça. Só que existiam meios de eu começar naquele mercado já recebendo dinheiro para aprender. Que eu sugiro para a pessoa que quer começar? Comece a pesquisar no próprio YouTube mesmo sobre tráfego pago, copywriting e design. E ver de qual dessas três a pessoa se identifica melhor. Porque, por exemplo, o cara que de repente gosta de tráfego, de anúncio online, ele tem que saber gostar muito de número. Porque análise de métrica, análise de dados e tal, então isso é uma parte muito importante. Então tem pessoas que não se encaixam muito com isso. A pessoa que é mais da escrita, que se comunica bem, seria legal ela começar a estudar inicialmente sobre copywriting. A pessoa que é mais artística, mais criativa, ela pode começar a pesquisar sobre design. Porque são três coisas. Copy... Então, toda empresa hoje precisa de marketing digital. E marketing digital envolve principalmente o tráfego pago, a comunicação e design,
Porque você precisa fazer um site, você precisa fazer arte, etc. Então, tenta entender qual desses três você se identifica mais. Depois você começa a realmente aprender a parte técnica. Então, caramba, eu gostei muito da parte de comunicação. De escrever texto de anúncio, texto de página e tudo mais. Então, eu vou começar a aprender como isso realmente funciona, porque não é difícil você aprender a parte técnica. Cara, é sentar a bunda na cadeira e estudar, não tem jeito. Só que você pode começar tentando vagas em empresas digitais. Então, você pode entrar como um PJ mesmo, numa agência digital, para você exercer essa função. Ou você pode também fazer freelancer. Então, existem vários sites, tipo o Orkana. O Orkana é um site muito bom. Que você faz um cadastro lá e a empresa vai lá e paga para você um serviço específico, um freelance, né? Para você fazer. Então, você pode começar dessa forma, por quê? Primeiro, você vai estar recebendo uma grana. Por mais que não seja muito no início, você vai estar recebendo esse dinheiro, mas você precisa enxergar que é um dinheiro que você está recebendo para aprender. Porque aí fica muito mais fácil. Pô, se está sendo pago para aprender, existe coisa melhor, né? Então tem que ter essa mentalidade. Segunda coisa, por que é interessante você começar com uma empresa digital, com uma agência, por exemplo? Porque você aprende como que funciona o fluxo de uma agência. Então não somente a parte técnica que você vai exercer, mas você começa a aprender como é que funciona a gestão, como é que a equipe trabalha em conjunto, como é que você fala com o cliente. Então, se você tem uma experiência dentro de uma empresa, fica muito mais fácil depois para você entender como é que você abriria a sua própria empresa. Porque você já teve experiência antes. No meu caso, não trabalhei em nenhuma empresa. Tipo assim, eu nunca tive a minha própria empresa no início. Eu trabalhei para cliente assim, tipo, de forma direta, sendo autônomo. Então, quando eu fui abrir a minha empresa de fato, tive muita dificuldade em gestão, em falar com o cliente, em vender, como é que eu estruturaria um time, como é que eu entrego isso para o meu cliente. Então, eu aprendi na marra. E se você trabalha numa empresa antes, você tem essa experiência, porque a empresa já tem essa estrutura para você, né? Fica nessa empresa um ano e meio, até você entender como isso funciona. É claro, você vai precisar também ter essa visão mais de saber como é que funciona, já pensando em sair para ter sua própria empresa, que já vai ter um conhecimento muito maior sobre como gerir uma empresa, entendeu? Então, eu acho que esse é um caminho muito seguro para que você não precise arriscar tudo de uma vez. Você consegue fazer freelancer, por exemplo. Se você ainda está no trabalho CLT, você consegue fazer freelancer. Tipo, ser um freelancer no fim de semana ou à noite, você consegue fazer isso. Sem precisar largar o seu trabalho. Que foi o que a gente fez, a gente largou direto. A gente largou direto, né? Tipo, não precisa. Então, é o que você falou, você consegue ter essa renda extra, né? Tipo assim, você tem seu trabalho CLT, você faz uma grana extra através de site de freelance, por exemplo, para conseguir ter essa experiência inicial. E aí depois que, por exemplo, o que você está ganhando fazendo trabalho por fora, você começa a equilibrar com sua renda principal da CLT, então acho que já está no momento de conseguir largar a CLT, então você vai equilibrando, né? Não precisa sair de uma vez. Eu acho que isso é um erro, até porque tem muitas pessoas que precisam de dinheiro. Tipo assim, não vou falar pra pessoa, sai da CLT hoje. Pô, a pessoa tem conta pra pagar, às vezes tem filho pra criar, então não sai direto assim, entendeu? Mas consegue ter esse equilíbrio pra conseguir sair aos poucos, né? Sim. Mas, claro, planeja isso. Tipo, planeja sair do seu trabalho daqui a um ano. Mas nesse ano você tem que se dedicar pra caramba pra aprender o que fazer depois que você sair, entendeu? Eu acho que esse é um caminho muito mais seguro e provavelmente até mais rápido. Porque você economiza muito tempo você aprendendo com uma empresa do que você tentando fazer isso sozinho do zero, entendeu? Então isso eu acho que tenho certeza que na real é um caminho muito, muito bom. Não é porque aprender no tranco, né? Assim, batendo a cabeça na parede é bem mais difícil. Né? Mas... o seu próprio exemplo, né? Porque você começou a dar aula em escolas de inglês antes. Então, com certeza, você entendeu como é que funciona a dinâmica de um professor, os alunos. Você fala com outros professores, vê como é que a escola funciona, como é que você formata aquela aula para o seu aluno. Então, tenho certeza que você aprendeu muita coisa que você aplica hoje. Que você então, acaba sendo muito mais simples, né? Sem dúvida, principalmente a questão... Eu acho que para mim o que eu mais tirei da escola foi a questão
de como montar uma aula, sabe? Como é que você estrutura ali, o que você vai dar, em qual ordem você vai falar do vocabulário primeiro, você vai falar do vocabulário depois, como que você vai fazer isso? Isso eu aprendi na escola mesmo, realmente. Sim. Mas você falou uma coisa importante também, né? Que é a questão de que você não precisa largar tudo. A gente teve esse benefício de largar tudo porque a gente fez isso muito novo, né? Sim. Eu larguei tudo, eu estava com 23 anos. Você largou tudo, estava com 20? 21? É. Então, assim, sem responsabilidade, sabe? A responsabilidade é ajudar na casa, é fazer as coisas que precisa. Tipo, se você é um pai de família, você tem 4 filhos, não larga teu trabalho assim não, beleza? Ai, caramba, só falta. Mas preocupando a gente. Uma outra coisa que eu queria falar, porque ontem eu vi um vídeo muito engraçado na internet tirando sarro das empresas digitais hoje em dia que existem em São Paulo. O que vocês fazem aqui? A gente resolve problemas com soluções inovadoras. Tá bom, mas quais problemas a gente resolve? O problema é de vestir a camisa da empresa. Tá, mas vestir a camisa pra quê? Pra gente revolucionar o cenário. Tá, mas fazer o quê? Então, isso é um problema que eu pessoalmente enxergo muito. As pessoas vendem técnicas na internet. A técnica do marketing digital, a técnica de ensinar inglês, a técnica de fazer tal coisa. Mas elas não falam muito do pra que você precisa dessa técnica. Para mim, isso é essencial. Eu acho que faz parte do propósito. Por exemplo, eu ensino inglês para que, por exemplo, uma aluna minha, pesquisadora cardíaca, consiga entrar no Instituto do Coração do Canadá e trazer coisas revolucionárias, sabe? Então, o meu papel é um papel de tipo degrau para ajudar ela a chegar ali. Quando você pensa no marketing digital, qual que é o propósito, qual que é o problema que você resolve para as pessoas? Boa. Nesse caso, o que acontece? Depois de 2020, né, que foi a pandemia? Foi. 2020, né? 2020, quando aconteceu realmente a pandemia, que estourou, né, estava muito em alta, o Covid, etc., muita empresa fechou a porta. Tipo assim, a pessoa que tinha uma loja física teve que fechar. A pessoa que dependia de pessoas entrarem na loja, por exemplo, muitas empresas quebraram nessa época. Por quê? Porque eles dependiam do fluxo físico, né, do presencial ali. Só que depois disso começou o grande boom da digitalização. Então eles começaram a entender a importância de você estar presente no mundo online. Porque todo mundo começou a trabalhar home office, todo mundo começou a ficar muito mais tempo no celular, na internet, todo mundo em casa, né? Então a internet cresceu demais nessa época. E a partir de então, a empresa hoje que não está no mundo digital está perdendo muito dinheiro. Porque na internet, todo mundo hoje tem Instagram. Quase todo mundo hoje tem Twitter, tem Facebook. Então, todo mundo na internet. Pelo menos uma, né? Todo mundo pesquisa as coisas no Google. Cara, todo mundo. Então, você não vai colocar sua empresa no Google? Você não vai colocar sua empresa no Instagram? Isso é estratégia de negócio. O seu público tá no Instagram. Você tem que estar onde o seu público tá. Entende? Então, a solução do marketing digital é basicamente isso. Empresas que, por exemplo, hoje, a minha empresa, já abrindo um pouco do meu negócio, a gente está se especializando na área médica. Então, a gente atende 95% dos clientes hoje são médicos. Ou médicos autônomos ou clínicas médicas. Cara, um médico não sabe fazer marketing. O cara passa 6, 7 anos na faculdade para aprender a curar uma pessoa, fazer uma cirurgia. Esse cara não sabe se vender na internet, ele não sabe produzir conteúdo atrativo, ele não sabe criar um site. Então, a minha empresa soluciona essa dor. Então, hoje, por exemplo, a gente tem vários médicos excelentes, médicos muito bons hoje, muito bons mesmo, só que não tem pacientes. Por quê? Porque as pessoas não conhecem esse cara. Como que a pessoa vai conhecer um médico se ele não está na internet hoje? A rede de contatos dele acaba sendo muito menor do que ele tem do Instagram, por exemplo, postando conteúdo lá, fazendo anúncio no Instagram. Então, o marketing digital soluciona esse problema de mostrar a solução dessa empresa ou dessa pessoa na internet e atrair cada vez mais clientes. Então, de forma bem direta e resumida é isso. Até para não entrar na parte muito técnica, acho que vai ficar meio chato.
Mas de forma bem direta é isso. Isso, interessante. Aí me vem mais uma pergunta. Adianta você investir em marketing digital, comprar tráfego nas redes sociais, se o teu produto é uma merda? Cara, o produto que ele é muito bom é um produto que ele traz mais pessoas. Tipo assim, se a sua aula de inglês é uma aula muito boa, eu tenho certeza que seus alunos indicam outras pessoas. Sim. Da mesma forma que na minha empresa, os meus clientes indicam para várias outras pessoas que eles conhecem. Então, o produto que é realmente bom é um produto que assim, ele se divulga sozinho, entre aspas. Tem seus clientes indicando, né? Mas se o seu produto não foi testado ainda, se você não testou isso com ninguém, você não sabe se isso realmente é bom, se realmente ajuda a pessoa, e você investe em marketing para esse produto, acho que não é a melhor estratégia não, porque você realmente não sabe se funciona. Então, você tentar, primeiro, ter o primeiro resultado com uma pessoa específica, validando isso, fica muito melhor para você fazer anúncio depois, para você investir em marketing para divulgar isso. Com certeza. Porque se o produto é ruim, você vai colocar dinheiro no lixo, né? Então, tem esse ponto. Acho que é isso. Você acaba espantando o cliente, né? O cara clica no teu anúncio no Instagram, o produto é ruim, ele não volta e ainda conta para os amigos que é ruim. Tem outro ponto. Tem outro ponto nesse caso que é o seguinte. Se você não sabe se o produto realmente é bom, é porque você nunca vendeu ele para ninguém. Ninguém nunca teve experiência. Ou seja, você não está vendendo. Ou seja, não tem dinheiro entrando. Entendeu? Então, por que você vai já se comprometer em investir dinheiro para divulgar se você nem está fazendo dinheiro ainda? Então, existem outras formas. Cara, boca a boca mesmo, prospecção ativa, para você conseguir ter pelo menos os seus 5 primeiros clientes para depois começar a pensar em investir. Porque você já vai ter uma experiência inicial para saber o que melhorar, se está validado realmente ou não, se as pessoas gostaram ou não, se teve resultado ou não, para realmente entender se faz sentido começar a investir em marketing, entendeu? Então, você nem está fazendo dinheiro ainda, por que você vai começar a colocar grana nisso, entendeu? Então, primeiro, tenha um bom produto, tenha alguma coisa que já é bom, que você testou com outras pessoas. E quando esse negócio já é bom e você já está conseguindo clientes por recomendação de outros, aí você bota no marketing para potencializar isso. Existe um ponto que é também muito importante, tá? O que acontece muito. Caramba, o meu produto não tá perfeito agora, então eu não vou começar a testar ele. Então, um produto bom não significa um produto perfeito. Senão você nunca vai sair do lugar, entendeu? Hoje na minha empresa a gente está com uma solução bem completa para os médicos. Só que a gente está constante em evolução e otimização para ficar cada vez melhor. A gente começou 1 ano atrás com esse novo formato. A gente teve muito problema de entrega, muito problema de equipe, problema com o cliente. Faz parte. Então, você ter um produto bom não significa que ele seja perfeito. Então, você vai melhorando ele no meio do caminho, entendeu? Isso também é muito importante. Então, você vai esperar ter produto perfeito, você nunca vai conseguir sair do lugar. É aquela maldição do perfeccionismo, né? Porque nunca vai ficar perfeito. Aí você vai ficar lá. Sim. Quando eu comecei a dar aula de inglês, eu ainda era nível pré-avançado quando eu comecei a dar aula de inglês, sabe? Então, não era um mestre do inglês ainda, mas eu já conseguia ali ensinar o verbo to be, sabe? Esse tipo de coisa. Aí, por causa disso que eu fui aumentando, evoluindo depois. Eu comecei a aprender inglês mais rápido depois que eu comecei a dar aula, né? Porque você precisa enxergar um negócio de outra forma, né? Então, excelente, muito bom mesmo. E Gui, eu tenho só mais uma pergunta para terminar aqui. Quando a gente olha na internet hoje, especialmente no âmbito de desenvolvimento pessoal, que eu falo no meu canal, né, sobre saúde mental, cuidar do corpo e tudo mais, muita gente fala daquelas rotinas perfeitas, sabe? A rotina matinal para você ficar milionário em 6 meses. A dieta perfeita para você ganhar dinheiro e tudo mais. Cara, precisa disso? Você precisa tomar banho gelado e meditar por 1 hora antes de começar a trabalhar? Ou você só precisa começar a trabalhar? Como é que você enxerga isso? Como que você acopla a sua rotina assim para você conseguir trabalhar? Simplesmente trabalha ou você precisa fazer toda essa preparação?
Tem bastante questões aí no meio, né? Essas técnicas de tomar banho gelado, meditar e tudo mais, acaba que muita gente fala que realmente tem um certo benefício, né? Mas eu acho que o grande problema não é tomar banho gelado ou meditar. Até porque dizem que isso pode dar de certa forma. Mas a questão é, você não vai colocar a responsabilidade do seu resultado em tomar um banho gelado. Todo mundo que começar a meditar vai ficar milionário. Tipo, não é assim, entendeu? Fui demitido porque tomei um banho quente hoje. Cara, tipo, bizarro. Então, acho que o problema é as pessoas atrelarem isso como se fossem as ações-chave para você conseguir fazer dinheiro, ter o seu próprio negócio e evoluir, né? Acho que são questões que podem ajudar. Até porque tem muita pesquisa realmente científica, né? De psicólogo que fala sobre meditação, que fala sobre banho gelado e tudo mais, que é sair da zona de conforto, enfim. Sim, né? Mas não diria que isso muda o jogo. Eu acho que isso pode ajudar nesse processo. Mas o fundamental mesmo é você, cara, independente do seu ambiente ou da sua situação, você arregaçar a manga e fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Isso auxilia, mas não é o principal, não. De longe não é. Sim. Eu falo isso porque eu tomo banho gelado e medito todo dia. mas é que muita gente entende esse negócio errado, sabe? Os caras acham que, nossa, então se eu começar a tomar banho gelado amanhã, eu vou ficar igual o The Rock daqui 6 meses. Mas não é assim que funciona, né? Muito bom, Gui. Então, antes da gente terminar, fala qual que é o seu Instagram, o nome da sua empresa, o site da sua empresa, para se as pessoas tiverem interesse em contratar você, encontrar você, seguir você, onde que elas vão? Boa. Então tem meu Instagram pessoal, eu não sou tão ativo assim nesse Instagram, mas enfim, é @gui.ledari e a minha empresa é Ledari Digital. Então se você colocar no Google ledari.digital, provavelmente vai aparecer lá a minha empresa. E quem, sei lá, tiver dúvidas sobre marketing digital, quiser mandar no direct também, não tem problema, pode mandar. Maravilha, é uma boa oportunidade, hein? Porque, igual eu falei, eu tô acompanhando a evolução do Guilherme já faz muito tempo e é uma baita evolução. Então, realmente. Tem coisa para falar. Então, se você quer entrar nesse mundo de marketing digital, de repente, se você é um médico que precisa melhorar um pouquinho o marketing da tua empresa, e você provavelmente precisa, viu? Recentemente eu agendei uma consulta numa clínica e foi uma merda. Então, você precisa dar uma olhada nisso, sim. Ledari Digital. Normal, né? Ledari Digital. Obrigado por assistir e é isso aí, até a próxima. Valeu, tamo junto. Legal. Caramba, da hora, velho. Legal, da hora. Gostei.